Você sabe quais são os fatores de risco para câncer de mama? Sabe o que você pode fazer para diminuir as chances de tê-lo? E a mamografia? Sabe que exame é esse? Ou quando deve ser feito? Tratamento do câncer de mama, sabe alguma coisa? Não? Então vem comigo que de acordo com o Outubro Rosa, hoje começa a nossa série Câncer de Mama. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje o assunto é fatores de risco para câncer de mama. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque essas séries serão compostas por 3 vídeos. Não vai perder nenhum, hein? Toda quinta-feira às 19 horas. Vamos lá? O câncer de mama aparece quando células normais do tecido mamário acabam sofrendo alguma mutação e essa célula começa a crescer de uma maneira desordenada. Muitas mulheres acabam descobrindo que têm o câncer de mama principalmente após o autoexame. Para 2020, o câncer de mama é o segundo câncer mais diagnosticado no mundo. No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente e tem a maior taxa de mortalidade entre as mulheres. E o que eu estou fazendo para aumentar as minhas chances de ter câncer de mama? A mulher tem um risco mínimo de em torno de 15% de apresentar um câncer de mama se ela viver até os 90 anos. Mas por que risco mínimo? Porque conforme vai apresentando alguns fatores, essa chance pode aumentar. E que fatores são esses? Vamos discutir daqui para frente quais são os fatores mais aprofundados, para dar uma ideia melhor sobre cada um deles. Primeiro fator, idade. Sabe-se que o câncer de mama aumenta muito com o passar da idade, passando de 1 para 49 mulheres aos 49 anos, para 1 a cada 14 mulheres aos 70 anos ou mais. Segundo fator, sexo. Como assim sexo? Câncer de mama em homem? Exatamente. Muitas pessoas não param para pensar que também existe tecido glandular mamário no homem. O homem também pode ter câncer de mama, mas a chance da mulher ter câncer de mama em relação ao homem é de mais ou menos 100 vezes. Terceiro fator é a obesidade. Mulheres obesas, principalmente pós-menopausa, apresentam um risco bem aumentado de ter câncer de mama. Quarto fator, reposição hormonal. Para aquelas mulheres pós-menopausa que já estão em uso de reposição hormonal por mais de 3 anos, as chances de câncer também aumentam. Quinto fator, idade da primeira menstruação e idade da última menstruação. Isso mesmo, isso também influencia. Para aquelas mulheres que tiveram a primeira menstruação com 12 anos ou menos e aquelas que tiveram a última menstruação com 55 anos ou mais, as chances de ter câncer de mama também aumentam. Isso porque essas mulheres ficaram expostas por mais tempo ao longo da vida à questão hormonal. Sexto fator, ter filhos. Isso mesmo, quando a mulher não tem filhos, a chance de ter câncer de mama aumenta. E não só isso, mas também influencia a idade do primeiro filho. Quanto mais cedo a mulher tem o filho, menores são as chances de câncer de mama, principalmente quando a mulher tem filhos entre os 20 e 30 anos de idade. Para aquelas mulheres que têm filho acima dos 30 anos, a chance de câncer de mama aumenta. Sétimo fator, história pessoal de câncer de mama. Se você já fez um tratamento de câncer na mama no passado, as suas chances são aumentadas de ter um novo na outra mama. Oitavo fator é o histórico familiar. As chances de câncer aumentam quando o histórico familiar, principalmente mãe e irmãs, está presente. E não só isso, conforme aumenta o número de parentes, maiores são as chances de ter câncer de mama. O que influencia também nesse quesito é a idade do diagnóstico. Quanto mais jovem era o paciente, o seu familiar, na época que ele fez o diagnóstico de câncer de mama, maiores são as suas chances de ter câncer de mama. O nono fator é a presença de mutação genética. Os cânceres relacionados à genética são relativamente raros dentro do câncer de mama, giram em torno de 6% do total dos cânceres. Entretanto, para aquelas pacientes que apresentam a mutação genética, elas podem ao longo da vida ter até 70% de chance de apresentar um câncer de mama. Para estas mulheres, em consulta, deve ser discutida a possibilidade de realização até da mastectomia profilática, ou seja, a retirada do tecido mamário para prevenir a aparição do câncer de mama, como fez aquela atriz de cinema Angelina Jolie. As pacientes, inclusive, podem realizar a reconstrução mamária através de prótese no mesmo ato cirúrgico. A decisão sobre realizar pesquisa genética deve ser tomada entre a paciente e o seu médico e depende, dentre vários fatores, do histórico familiar. 10º fator,
álcool e cigarros. Estudos mostram que ainda que aumente pouco o risco, aumenta sim o risco de ter câncer de mama em quem fuma e quem bebe. Portanto, pare de fumar. 11º fator, a alimentação. Não existem muitos estudos falando sobre esse fator, mas não custa manter uma alimentação saudável, né? Já que nós sabemos que traz muitos benefícios em diversas outras partes do corpo. Portanto, beba bastante líquido, coma frutas e verduras e diminua o consumo de carnes vermelhas e processados. Nossa, quantas coisas podem aumentar as minhas chances de ter câncer de mama, hein? Não tem nada que eu possa fazer para diminuir as chances de ter o câncer de mama? Olha, na verdade tem. Não são tantas assim como as outras, mas tem. Vamos a elas então. Primeiro, a amamentação. Quanto maior o tempo de amamentação, menores são as chances de câncer de mama. Portanto, se puder, amamente o seu filho até os 2 anos de idade. Isso vai ser bom para ele e para você também. Segundo, número de filhos. Quanto maior o seu número de filhos, menor a sua chance de ter câncer de mama. Terceiro, exercício físico. A prática de exercício físico é um fator protetor para o câncer de mama. Os benefícios vão muito além da diminuição da possibilidade de câncer de mama. Agora, o que você tem que fazer é exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, meia hora por dia. Agora, se tu quiser fazer mais, muito melhor. E quarto e último, perda de peso. Principalmente para mulheres pós-menopausa. Tá, mas diagnóstico de câncer de mama, como é que ele é feito? Olha, o diagnóstico de câncer de mama... Né? Tu já deve estar cansado a uma altura dessas. Deixa pra semana que vem. A gente ainda tem o mês inteiro pela frente. Mas e aí, esse vídeo foi útil pra você? Sabia de todos esses fatores? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me ajuda nessa, vai. Encaminha para os teus familiares via WhatsApp. Esse assunto é bastante importante, pode ajudar muita gente. Eu fico por aqui. Um beijo no coração. Se gostou, dá um joinha para ajudar a divulgar o vídeo. E tchau.